A paz do Senhor, irmãos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. É assim que diz a Bíblia ou não? Jesus é a nossa Páscoa. É isso que diz a Bíblia ou não? É? Lê a Bíblia, você vai saber responder. Mas aí o pregador chega e fala assim: Jesus é nosso Cordeiro Pascal. Espera um pouquinho só. Jesus é a nossa Páscoa. É porque o David falou sobre a Páscoa, né? Mas espera um pouquinho só. Páscoa, ovo de Páscoa. O ovo de Páscoa que o coelho traz. É uma ideia de algum cara que achava que o coelho era ovíparo, sei lá, mas enfim. Mas a colomba pascal eu também conheço. Mas o cordeiro... Já comeu colomba pascal? Alguém já comeu a colomba pascal? Aí vocês começam a entender mais ou menos o que eu estou falando, né? Mas irmão, aleluia, se você pudesse saber o que significa na altura, na largura, na profundidade, porque, olha, nós estamos caminhando alguns dias no caminho, né? Buscando andar no caminho e nós ainda não conseguimos entender essa altura, essa largura, essa profundidade, aleluia. E um dia nós vamos entender, glória a Deus, se você pudesse entender o que é Jesus ser a sua Páscoa, glória. Aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Se você pudesse entender o que é Jesus ser o Cordeiro Pascal, aleluia, a sua vida nunca mais seria a mesma. A Páscoa, como o David falou, é desviar, né? Talvez alguns definiriam como passar por cima, né? Porque Deus falou assim: vou matar, e vou matar mesmo. E quando Deus fala que vai matar, Ele... Onde eu ver o sangue, eu passo por cima. Aleluia! Glória. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é a Páscoa. Não é coelho da Páscoa, não é colomba pascal, não é ovo de Páscoa, aleluia, mas é Jesus Cristo morrendo por você, derramando o seu sangue no Calvário, para que Deus olhasse para você e falasse assim: não vou matar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Muito embora o Henrique seja assim, muito embora o Leandro seja assim, muito embora o Pirola seja assim, aleluia, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, aleluia. E assim Deus traz vida, e assim Deus traz vida em abundância. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é a Páscoa. Muito embora um chocolate seja muito bom. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmão, irmã, conecte-se a esse Cordeiro Pascal. Você pode comemorar a Páscoa? Porque é isso que eu ia dizer também, né? É a questão do contexto judaico, né? Que é completamente diferente do que aquilo que o mundo, que falou o Marcos aqui, vem ensinar pra gente. Eu vou falar também sobre isso no trecho que eu vou trazer aqui. Aleluia! O contexto é completamente diferente. Deus falou assim: agora você vai celebrar isso. Geração, conceito perpétuo, de geração a geração. Aleluia. E assim o povo soube que escapou da ira de Deus, escapou da morte, escapou da escravidão. Aleluia. Foi liberto, aleluia. E destinado a uma terra que manava leite e mel. Aleluia. Em Jesus Cristo nós temos essa vitória. Louvado seja o nome do Senhor. E só queria falar alguma coisa sobre o que o Marcos falou, que eu
falo frequentemente, mas é para a vossa segurança. Ele falou assim, então o cara não consegue se acostumar à rotina, ele vai buscando uma coisa, que você falou, busca um negócio aqui, um negócio diferente ali, um negócio diferente lá, né? E eu me lembro, quando eu escuto isso, eu me lembro de algo que o Chesterton falou, deve ter sido o velho irlandês, falou assim, imagine só se o sol de repente falasse assim, não, hoje eu não vou nascer, não vou mais. Todo dia o sol, pá, 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 e de repente o sol não nasce lá, ele lá, pá, todo dia tal, e o homem cada dia buscando um negócio diferente. Isso é perigoso, irmão, isso é perigoso, irmão. Tem dia que o homem busca uma baixinha, e tem dia que o homem busca uma gordinha, e tem dia que o homem busca uma alta, uma loura, uma ruiva, e tem dia que o homem vai buscar um... Bom, para bom entendedor, pingo é um texto. Cansou, mas pô, magrinha todo dia. Todo dia. Então, a gente tem que falar assim mesmo. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmão, é aquilo, é Jesus. Dia após dia. Mateus 18, por favor. Louvado seja o nome do Senhor. Quero compartilhar com os irmãos algo que eu aprendi hoje, que eu tive uma experiência com o Senhor, assim. Mateus 18. Mesmo. Naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus disse: é você, Pedro. É tu. Não é assim o texto? Se vocês levantarem a cabeça, vocês vão ver que não é assim. E Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles, e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes, e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Glória! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Até aqui. Esse trecho traz muitos ensinamentos, né? Ele não termina aí, mas... eu já ouvi muitas pregações sobre esse texto. Eu acredito que todos os irmãos aqui, assim, todos não, mas muitos irmãos aqui já ouviram muitas pregações sobre esse trecho, sobre ser como uma criança, né? Tem até uma música que acho que a Miriam que compôs, não é? Como uma criança para poder vencer, não é? Enfim, é o que o texto nos ensina, principalmente ser como uma criança para poder vencer, mas a gente vê os grandões, né? Os seus discípulos chegando ao pé de Jesus e falando: quem é o maior? São os grandões com as manias de grandeza. Quem que vai ser o maior? E tal. E não foi, parece, uma vez só que esse tema foi discutido entre os discípulos, né? Mas esse tema parece que estava sempre presente. E Jesus sei lá, eu fico imaginando, não sei se é certo, mas eu fico imaginando, será Pedro pensando, ele vai falar que sou eu. Mas João, que tinha aquela intimidade com o Senhor, falou assim: não, é claro que ele vai falar que sou eu, né? Alguém como eu, né? E aí Jesus chamou uma criança, né? Pôs no meio deles, o Senhor, faz favor, olha só a criancinha, vem cá. E pôs a criancinha no meio deles. Louvado seja o nome do Senhor. E disse o que a gente já leu aí, né? Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Eles estavam querendo saber quem era o maior no reino dos céus, e Jesus pôs uma criança no meio deles e falou assim: se vocês não forem assim, vocês nem vão entrar lá. Vocês estão preocupados com quem vai ser o maior lá? E escuta, peraí, existem algumas coisas que você precisa fazer para chegar lá primeiro. Louvado seja o nome do Senhor. E aí é o primeiro choque que os caras tomaram, né? Os ratinhos tomaram o primeiro, já tomaram outro choque aí, né?
para aprender, para chegar ali na comida, já tomaram o choque. A bordoada que eles tomaram, né? Achando eu sou o cara, o outro é o cara e tal. Ser como uma criança. E aí é interessante a gente pensar que Jesus estava falando dentro de um contexto geográfico, dentro de um contexto histórico. E o que era uma criança naquele contexto? Não é? É interessante lembrar, antes de mais nada, que lá naquele contexto não havia adolescente, viu, irmão? Tá esse negócio oi? Era criança. E não é que a criança chegava assim, nos seus 10 anos e já pulava para 18, 20, né? Ou chegava até 10 anos e já pulava. Não era assim. Era criança e depois de criança era adulto. Que tem o, como chama? Bar mitzvah, né? Os judaicos faziam bar mitzvah, que é o filho da promessa, é isso? Não sei como se traduz isso. Ou seja, a partir daquele momento, a criança deixava de ser criança e se tornava homem e se tornava responsável pelos seus atos, etc, etc, etc. Não tinha esse lance de adolescente, que é o meio termo que foi criado também pelo mundo. Tá? É uma ideia que o mundo semeou por aí, cresceu, e hoje a gente tem o adolescente. O adolescente é aquele que não é adulto, nem criança, e não faz as coisas de criança, e pode fazer as coisas do adulto sem ser responsabilizado como adulto. Olha que beleza! Olha que maravilha! Olha só que o mundo, olha só que o adversário semeou e todo mundo... Beleza, olha que beleza! E aí vem o Brasil e cria o Estatuto da Criança e do Adolescente. E aí você chega e fala como judeu sobre adolescente, ele fala, adolescente? O que você está falando? Não entendo isso aí, não entende. Então, eu estou trazendo esse contexto para você entender o seguinte, não tinha esse lance de adolescente. Ou você era criança, e era tratado como criança, e agia como criança, ou você era adulto, e aí já responsável. Nesse texto, nesse contexto, a gente pode aprender muitas coisas boas com o Senhor, mas eu quero falar sobre apenas duas delas, que o primeiro é humildade, né? Nós devemos, Jesus está ensinando o seguinte, como eu estava dizendo, né, eu já ouvi várias pregações sobre esse trecho, uns enfatizam a pureza do coração da criança, né? Outros enfatizam outras facetas dessa palavra, né? Mas eu quero falar sobre a humildade da criança, né? Eu estava caminhando hoje, né? E de repente eu escutei uma criança chamar pela mãe. Mãe! Como que era? Deixa eu mostrar. Né? Mamãe! Mamãe! E eu estava andando, né, pensando no trampo que tinha que fazer e tal, ir, voltar, e que mãe o quê? Que mãe o quê, rapaz, né? Às vezes a gente está mais pro volver filhos dos homens do que por deixar vir a minhas criancinhas, né? A gente está vendo sem misericórdia, né? Está no calor da batalha e se esquece que Jesus falou, deixai vir a minhas criancinhas. Por que a criancinha estava chamando a mãe, meu? Eu precisava da mãe. Você percebeu que criança só não precisa de mãe para fazer arte? Quando a criança faz arte, ele quer a mãe bem longe, né? Quebra o vaso, esconde o vaso, leva a mãe para dar a volta pela casa por outro lado, quando vê o vaso quebrado, né? Mas quando a criança precisa da mãe, ou precisa do pai, certamente você vai escutar o clamor. E aí que Jesus falou no versículo 4, portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, nós não precisamos falar agora. Humilhação, irmão. Sabe, Jesus está ensinando o seguinte, clama a mim, fala comigo, vem aqui, vem falar. Aleluia. Dependência total do Senhor. Dependência total de Deus.
dependência total do nosso Pai. Aleluia. Né? E eu andando ali, eu escutei a criancinha clamar e falei assim, que mãe o quê, meu? E logo me veio essa palavra. Né? Assim, peraí, meu, a criança está precisando da mãe. Quando você precisa de mim, o que você faz? Pai! Aleluia! Glória a Deus! E Deus está lá, irmão, para te ouvir. Louvado seja Deus. E Ele fala, seja humilde. Aleluia. Glória, glória. Busca ao Senhor. Clama ao Senhor. E Ele vai te ouvir. Essa é um ponto que eu queria falar da criança. Né? E, seguindo aquele contexto judaico, número 2 é o seguinte, a criança, porque Jesus falou que a gente tem que ser humilde como a criança, não é? Porque se a gente não for, não vai entrar lá. É o seguinte, que lá naquele contexto, a criança andava junto com quem? Com todas as crianças do bairro, né? Ele fazia um grupinho de criança, né? Era creche. Irmão, é o seguinte, o filho andava com o pai, certo? Assim, imagina aquele bando de crianças, assim, agora nós vamos na casa do tal jogar videogame. Já que o Marcos falou de videogame, né? Ficava o dia inteiro. Quantas vezes eu fiz isso quando era criança? Né? Tinha as locadoras, alugavam o videogame que a gente não conseguia comprar, alugava, a gente passava o fim de semana inteiro jogando videogame. Só criança, só assim, ó, desse jeito aqui, ó. Isso dá uma coisa boa, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o que está ligado ao coração da criança? Estultícia está ligada ao coração da criança. E aí você junta o estultícia 1 com o estultícia 2, com o estultícia 3 e coloca tudo junto numa casa só. E aí a mãe ainda chega e fala assim, ó, agora é o seguinte, vocês ficam aí jogando videogame e não dá trabalho, viu? Olha que maravilha. Virou uma panela de estultícia. Olha lá, minha mãe já está se manifestando, já está lançando os seus protestos. Nunca fiz isso, nunca fiz. De fato, não. Vou fazer boa propaganda agora, tá? Mas nunca, não fez, não era assim, na verdade. Muitas pessoas são assim. Não precisa vestir a carapuça, por favor. Mas muita gente é assim. Deixa as crianças, porque quanto mais eles ficarem ali, não dá trabalho, eu fico sossegado. Peraí. Naquele tempo lá, a criança andava junto com o pai, e se você pegar o livro de Provérbios e começar a ler capítulo após capítulo, você vai ler assim, filho meu, ouve a minha instrução. Eu até pensei num versículo, eu ia colocar ele aqui, esqueci de colocar, é aquele, ouve a instrução de teu pai e não deixes a doutrina de tua mãe. Olha só o ensinamento da palavra de Deus, mandando o cara atentar para quem? Para a mãe e para o pai. Né? Ô Joaquim, você não viu o que seu amiguinho fez? Então, é aquilo lá. Você não ouviu sua mãe, né? Agora está internado até os dentes. É isso que a palavra de Deus diz. Tem esse outro lance de ser criança, viu, gente? Tem esse outro lance que a criança não é para andar por aí desgarrada, fazendo o que bem entende, porque a palavra de Deus diz também em Provérbio, um livro excelente, porque abre Provérbio 1 aí, por favor. Já estou acabando, viu? São só 2 pontos. Aleluia. Provérbio 1. Olha só, a finalidade do livro de Provérbio. Para se conhecer a sabedoria e a instrução. Provérbios foram escritos para se entender as palavras da prudência. Provérbios foram escritos para se receber a instrução do entendimento da justiça, o juízo e a equidade, para dar ao simples prudência. Opa! Chegamos aqui nas crianças. Olha só, é para as crianças ter conhecimento e bom siso. E você sabe o que é bom siso? Não é aquele dente do fundo sem cárie. Bom siso é ter juízo. Juízo, menino! Quantas vezes eu ouvi minha mãe falar? Então o livro de Provérbio é bom para criança, viu? Viu, criança?
Aleluia! Ter entendimento. A criança não é para andar sozinha. E aí vai uma dica para a mãe e para o pai, né? Anda com seu filho, instrui a criança no caminho que se deve andar. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então, se você é criança, se você está querendo se converter para se tornar como uma criança, e aí eu queria falar sobre isso também, né? A criança tem que andar continuamente com o pai, com a mãe, e tem que dar ouvido, tem que ouvir e aprender. Louvado seja o nome do Senhor. Tá? Você está procurando se tornar como uma criança, então você tem que pensar no seguinte: você tem que ouvir a Deus. Você tem que ouvir o que o Senhor está falando. Tá? Porque em última instância, irmão, Deus é nosso Pai. Aleluia. E você tem que ouvir o ensinamento dele. Aleluia. E a gente não fica sem mãe, viu? Você não fica sem pastor, você não fica sem líder. Tá? Porque a igreja pode ser tua mãe. Então, quer dizer, a gente não pode desprezar o irmão que fala com a gente não pode desprezar a liderança da igreja, a gente não pode desprezar a mãe e o pai. E é o seguinte, a gente vê pelo texto que é necessário haver uma conversão pessoal, primeiro, para depois poder se fazer como uma criança. Jesus falou assim, se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrarão no reino dos céus. Conversão, irmão. É necessário se converter, mudar de caminho. Você está andando pelo caminho errado, você está andando pelo caminho da sua grandeza, do caminho do alto da sua sabedoria, do alto da sua estultícia, na verdade. Eu sou dono de mim mesmo. É necessário haver uma conversão, porque, como o Marcos bem falou aqui, o mundo vem ensinando coisas contrárias à palavra de Deus. O mundo vem fazendo propaganda e semeando, e vem até impondo em alguns setores da sociedade, da nossa vida, algo que não é segundo a palavra de Deus. Né? E aí, o mundo ensina as pessoas desde cedo a ser independente. Que a gente não pode depender de ninguém. E a criança nasce, vai sendo ensinada por esse caminho da independência, não é? E aí, por fim, a criança começa a se rebelar contra o pai, começa a se rebelar contra a mãe, começa a se rebelar contra Deus, começa a se rebelar contra a liderança da igreja, e quando vê, meu irmão, onde está o cara? Aonde? Internado. Os caras foram lá no fim já. Né? Mas tá bom, tá certo. É isso aí mesmo. Tem que pensar já no fim do negócio, né? Aí, meu irmão, vou contar uma coisa para você. O homem dependente. Está lá em Jeremias 17. Vocês sabem, né? É 17 ou é 18? Maldito o homem que confia no homem, faz da carne o seu braço e aparta o seu caminho do Senhor. Esse é o ser independente. Esse é o adulto crescido. Eu não preciso de ninguém para interferir na minha vida. Eu não preciso de ninguém para gerir a minha vida. Irmão, eu vou falar para você. Nós todos precisamos, aleluia, da direção do Espírito Santo na nossa vida. Nós todos precisamos da direção de Deus na nossa vida. Nós precisamos, sim, que Deus venha dirigir a nossa vida em cada aspecto. Aleluia! Ontem eu estava me lembrando aqui, né, que nós íamos ensaiar aqui, né? Eu lembrei daquele trecho da palavra que fala assim, que quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Ou seja, até quando você bebe, até quando você come, você tem que fazer aquilo para a glória de Deus. Eu pensei, imagine ainda mais o ensaio. Aleluia. Então, em todas as áreas da nossa vida, nós precisamos da direção do Espírito Santo. Aleluia. E aí é que a gente tem que ser como criança.
A criança precisa da mãe, a criança precisa do pai. Aleluia. E aí a gente tem que ser como criança e recorrer a Deus. E buscar em Deus. Senhor, por onde agora? O que fazer agora? Por onde andar agora? Como responder agora? E é o que o Marcos falou. Muitas vezes a gente erra, estando tudo bem. É porque a gente deixou essa direção. Né? Achou que era adulto, o ser suficiente, que não precisa de Deus nem de ninguém. Aleluia. E para ir para o inferno, irmão, você não precisa de Deus nem de ninguém. Viu? Ou, quer dizer, de repente até Deus precisa, né? Deus te mandar para lá. Porque diz a palavra que Deus mata e ainda manda para o inferno. Né? Então, irmão, lembremos, né, das palavras do Senhor Jesus Cristo. De nos tornarmos como uma criança. De nos convertermos primeiro, né? E de acabar com a nossa arrogância, com a nossa soberba, e nos tornarmos humildes como uma criança e ir buscar nele todas as coisas. A nossa vida, irmão, está escondida nele. Né? Em nenhum outro lugar você vai achar razão, sentido para a tua vida, a não ser em Deus, a não ser em Jesus Cristo. Tá? Então, não adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida. Tá? Deus vê as coisas diferentes. Você tem que perder a sua vida para ganhá-la, para achá-la. Amém?